quando eu falo de recomposição, eu estou falando de PRADs, de recuperação de áreas degradadas, que é a ciência da restauração ecológica ou a ciência da recuperação florestal, né? Recompor. Recompor, gente, é diferente de reflorestamento. Reflorestar é você botar uma cobertura vegetal. É tipo, botar uma cobertura vegetal com intuito econômico. Pinos, uma floresta de pino, uma floresta de eucalipto. Recompor não é isso. Recompor é você tentar imitar o ambiente original que antes existia, antes daquela área ser degradada ou alterada. Então, assim, a gente vai falar de recomposição. E um ecossistema, ele é considerado recomposto, né, quando os recursos bióticos e abióticos continuam o seu desenvolvimento, ou seja, sem auxílios adicionais. A gente pode dizer que o sistema, o ecossistema, se recompõe quando ele se autossustenta. Então, quando a gente fala em recomposição, nos PRADs, que a gente vai para o Código Florestal 2012, o Código Florestal diz que áreas alteradas ou degradadas precisam ser recompostas. A exemplo, áreas de mineração, que essa necessidade de recomposição está lá no Código da Mineração. Manejo de plantas nativas, que seja natural ou introduzida. Recuperação de ambientes naturais não protegidos. Arborização urbana também a gente coloca nessa perspectiva, inclusive o Código Florestal coloca, porque você pode pensar em arborização urbana do ponto de vista de unir a área urbana a outras unidades protegidas e formar verdadeiros corredores ecológicos, visando a multiplicação do fluxo gênico. Área de reserva legal, dentro das propriedades rurais, dentro daquela perspectiva de recuperação ambiental, né, que o Código Florestal Novo também sugere. Unidades de conservação, que seja de uso integral ou sustentável, e área de proteção ambiental. A área de uso restrito também, quando a gente fala de área de uso restrito, a gente lembra do Pantanal, as planícies pantaneiras, que agora está de volta, né, a novela. Eu estou viciada de novo. E área de APP. Área de APP. A mata ciliar é uma APP. Então, gente, espera ainda. Calma, Theo, pelo amor de Deus. A mata ciliar é uma área de proteção permanente, né? É um espaço legalmente protegido por lei, conforme o Código Florestal de 1965 e o Código Florestal de 2012. Quando a gente fala em APP, a gente precisa lembrar que essas áreas elas não podem ser utilizadas. Somente em casos excepcionais é possível a sua intervenção ou supressão de vegetação. Aí, na teoria, isso é bem bonito, mas na prática, né, a gente vê que existe uma contradição muito grande.
Por exemplo, hoje a gente vai enfocar o São Francisco, especificamente as margens dele. Mas, por exemplo, se a gente pensar um pouquinho nos desastres que ocorrem geralmente todo ano naquelas áreas daquela região serrana do Rio de Janeiro, ali é ocupação irregular de área de preservação permanente. E que, mais cedo ou mais tarde, a natureza responde. Da mesma forma que, por exemplo, se tu passa de Juazeiro para Petrolina e olha para o rio, especificamente enfocando a margem dele, tu pensa que tem uma floresta. Porque a engazeira, talvez pela condição que ela se encontra ali na linha divisória entre rio e solo, ela ainda forma uma grande floresta. Mas, e aí ela é considerada uma espécie comum ainda na margem do rio. Mas quando a gente adentra na mata ciliar, a gente observa claramente que outras espécies que deveriam estar habitando ali não existem mais, são raras ou inexistentes, e muitas dessas áreas ao longo do rio se encontram em processo de degradação, com um problema grande de erosão, desbarrancamento. Eu acho que o professor Rubens está na sala e eu tenho certeza como ele lembra daquela vossoroca que a gente encontrou em área de APP, em área de mata ciliar, lá em Conchas, quando a gente trabalhou lá. Então, assim, é uma contradição muito grande, né? O princípio dos documentos que protegem e a prática cotidiana. Então, assim, por que é que é necessário manter essa área de vegetação ciliar? Eu digo para os pequenininhos que vão fazer o passeio ecológico, depois eu vou falar da trilha, que a gente desenvolve passeios ecológicos, e eu digo para eles que o rio é igual aos nossos cílios. Aliás, desculpe, a mata ciliar é uma menção aos nossos cílios, que protege os nossos olhos. A mata ciliar protege o rio. Protege por quê? Porque ela promove a retenção do solo e de sedimentos, principalmente quando essa vegetação se encontra estável. Ela contém erosão, filtra poluentes, se ela segura, se ela é retida pelas raízes da planta, automaticamente ela vai evitar o assoreamento, que hoje é um problema muito grande na maioria das bacias hidrográficas, da bacia hidrográfica do São Francisco também, por conta da retirada indiscriminada dessa vegetação que protege. Alguém quer falar? Não. Não? Helene, não, é só para tirar uma dúvida. Eu estou aproveitando porque o Boleiro colocou como sugestão perguntar, né? Hum. Ambientes naturais não protegidos que você citou lá no início. É aqueles que nem são APPs, né? Não são áreas de proteção permanente, nem é um ambiente que está no meio da floresta. Não... Não, deixa eu tentar te explicar o que é, Marcos. Por exemplo, tu tem uma propriedade rural. Dentro da tua propriedade rural, segundo o Código Florestal, tem área consolidada, que é a área que tu planta. Tem a área de reserva de caatinga, tem a área, por exemplo, se tiver rio, vai ter a área de APP,
E vai ter também área de reserva legal. Aqui na nossa região, 20% tem que deixar de reserva legal. Mas digamos que dentro da tua propriedade tem uma área que tenha uma boa reserva de caatinga. Essa área não é protegida, mas para você retirar essa área, você precisa do licenciamento ambiental, dependendo do tamanho dela, evidente. Porém, se você degradar essa área, você precisa recompor. Por exemplo, as grandes empresas que fazem agricultura e que degradam áreas enormes, promove, por exemplo, processo de salinização. Foi uma área que foi utilizada para uma atividade agrícola e que teve uma consequência de salinizar. Então, essa área, dentro da sua propriedade agrícola, mesmo não sendo uma área protegida, mas como ela foi degradada, o proprietário tem a obrigação de recompor. Entendeu? Que são as áreas de PRAD. Não, entendi. Entendi agora. Então, assim, por exemplo, empresa X, que degrada muito, eu não quero dar nome às pessoas, mas empresa X que degrada muito o ambiente, porque, por exemplo, saliniza o solo com o manejo agronômico, mas essa empresa ela tem APP, porque ela está na beira do rio. Ela tem que ter reserva legal por conta do Código Florestal. Mas ela também tem que recuperar as áreas que ela degradou e que não são protegidas. Por exemplo, a mineração, quando ela chega, ela acaba com tudo. Inclusive, Marcos, aquelas mudas que a gente produzia lá no Viver de Barreiras, era para uma mineradora. Você lembra disso? Exatamente, eu já ia falar aqui, viu? Pronto, aquelas mudas era para a mineradora, não. 50% era para a mineradora, porque a mineradora mantinha todos os custos, e os outros 50% era para a universidade. Então, aquelas mudas, elas iam para áreas que não eram protegidas, mas que estavam degradadas por conta da atividade da mineração, entendeu? É isso. Compreendido, professora. Massa. Então, gente, a mata ciliar, ela participa da manutenção da biodiversidade. Alguns indivíduos só ali existem. Eu coloquei a engazeira. Isso é uma foto da engazeira lá no BDCS. Protege e abriga os peixes, principalmente na época de reprodução, porque raízes daquelas plantas ali que se desenvolvem na linha limítrofe entre rio e solo, as suas raízes geralmente são verdadeiras maternidades para a reprodução dos peixes. No entanto, ao longo do tempo que se tem observado nessas áreas, são verdadeiros impactos ambientais, contrariando, inclusive, como eu já falei, o princípio de área de proteção permanente. Dentre esses impactos ambientais, a gente destaca desmatamentos, queimadas, especulação imobiliária, exclusão social e cultural, inclusive de populações tradicionais, né? Porque os ribeirinhos, eles são caracterizados como populações tradicionais, por conta das suas características próprias de luta e de convívio com o manancial hídrico ao longo da sua vida. E essas pessoas, elas têm sido expulsas, excluídas daquele ecossistema.
Implantação de projetos agropecuários, aquela coisa que eu falei, que muitas vezes a bomba, aliás, o cano está quase dentro do rio. Eu já vi lavouras, quando terminava a lavoura para a água tinha 1,5 metro. E aquele agricultor, ele fazia todo um manejo, fazia não, faz, né? Todo o manejo agronômico da cultura. Sem falar no plantio nas ilhas, né? E o lançamento de esgotos. Esgotos esses muitas vezes in natura, sem nenhum tratamento. Utilização da mata ciliar para lazer. Aqui na região, a gente sabe que a gente tem vários locais onde o pessoal vai no final de semana curtir o rio, e essas pessoas, infelizmente, nem sempre elas, de fato, se responsabilizam pelos seus resíduos, pelos seus detritos, sujando o rio e deixando lá naquela condição inapropriada. Retirada de plantas ou partes dessas para o uso na fitoterapia. Assim, eu sou super a favor da fitoterapia. Já hoje eu estava receitando sucupira para minha irmã. Estou me curando de uma gastrite com, como é o nome da planta? Espinheira santa. Mas, muitas vezes, o raizeiro, quando ele vai buscar a parte da planta de interesse, ele compromete o crescimento dessa planta. Não foi uma, nem duas, nem 10 plantas que a gente já encontrou dentro da mata, que foi retirada a casca e comprometeu o crescimento da planta. Muitas, lá na beira na margem do rio, a gente já encontrou várias, né? E aí a gente tentou fazer um trabalho de sensibilização, foi até uma TCC de uma aluna minha, mas eles não dizem de onde foi que a planta veio. Eles dizem assim, veio das caatingas, pronto. Acabou a conversa ali. Então, gente, diante desse cenário surge a recomposição. A recomposição, como eu já falei para vocês, né, que você tentar imitar o ambiente original que existia antes do processo de degradação daquela área. A recomposição, ela se baseia na sucessão ecológica, conforme Odum. Toda vida que um ambiente é exposto, ele tende a se recuperar naturalmente, né? Até porque o solo, geralmente, ele mantém, ele retém um verdadeiro banco de semente. E quando as condições ambientais são ótimas, chove, essa semente toda, ela germina, né? E aí, isso é muito característico aqui do nosso bioma, que a gente passa numa semana a mata tá cinza, aí a gente demora para voltar, quando a gente volta tá tudo verdinho. Estoura tudo, né? As sementes germinam todas, até muitas vezes essa mudança de temperatura é um fator que contribui com a germinação dessas sementes, coisa que a gente imita no laboratório, né? Quando a gente está produzindo mudas de plantas nativas, principalmente as leguminosas, que geralmente apresentam tegumento muito duro, coriáceo, também chamado, e a gente precisa reduzir a dureza desse tegumento para que a semente possa absorver água e, de fato, germine. Então, a sucessão ecológica é uma das principais formas de recuperação de área degradada do ponto de vista natural. No entanto, esse processo é lento, principalmente em regiões que não se tem uma boa distribuição das chuvas, né?
Então, frente a isso, existem, né, formas de se apressar esse processo de transição ecológica ou de se contribuir com ele, que é o plantio de sementes e ou frutos e a implantação de módulos de mudas. Essa implantação de módulos de mudas, assim como esse plantio de sementes, contribuem com a associação ecológica e favorecem o crescimento dessas plantas. Automaticamente antecipam, né, essa recomposição dessas áreas degradadas. Então, o objetivo desse trabalho é produzir mudas de espécies nativas para a recomposição da mata ciliar da margem direita do submédio São Francisco, a fim de mitigar os impactos ambientais ocorridos ao longo do tempo. Identificar espécies nativas potenciais para a recomposição é um dos primeiros trabalhos que a gente faz nesse grande projeto, é o trabalho de levantamento florístico. A gente precisa saber quais são as plantas que, de fato, acontecem aqui nas nossas condições ambientais, ou seja, no submédio São Francisco. E identificar nível de espécie e as suas potencialidades, porque geralmente essas plantas da caatinga, elas têm muitas potencialidades e algumas possuem até mais de uma potencialidade. Porque muitas vezes, quando a gente vai conversar com o ribeirinho e sugerir que ele faça a recomposição das áreas de mata ciliar, eles olham para a cara da gente e dizem assim: professora, como é que a senhora vem pedir para mim tirar a minha mangueira, que dá o meu sustento, para botar esse seu pau que não dá nada? Eu escutei isso algumas vezes. Então, quando eu escutava isso, eu dizia: a gente tem que estudar essas potencialidades. Ornamental, medicinal, melífera, frutífera, com potencial ecológico que atrai pássaros e dispersores de sementes para contribuir com a regeneração natural, levar a semente embora, né? E aí é muito massa essa associação que o pássaro, o polinizador faz com a semente, porque ele leva, né, no seu trato gástrico, ele come, manda para o seu trato gastrointestinal, que é extremamente ácido, e aí muitas vezes uma semente, quando ela passa no trato gastrointestinal, por conta da acidez, abre ranhuras e quando ele regurgita, a semente germina. Isso a gente imita no laboratório, quando a gente submete as sementes a diferentes concentrações de ácidos fortes. É uma imitação do que acontece na natureza. Estudar os métodos de propagação de espécies nativas. A priori, a gente só tem trabalhado até agora, durante esse tempo todo, com sementes, porque cada semente é uma caixinha de surpresa. Com propagação assexuada, praticamente, a gente só desenvolveu trabalhos com aquela da carranca, que faz carranca, amburana de cambão, porque praticamente ela só se propaga por estaca. Testar substratos na produção de mudas. Gente, a meta, por exemplo, quando a gente tinha um projeto aprovado, que a gente recebeu o recurso, a meta era 96 mil mudas por ano. Imagina tu tirar uma quantidade de solo razoável de muitas vezes de áreas que nem é licenciada para esse fim. Tipo, é cobrir um santo para descobrir o outro. Então, a gente começou a estudar substratos que a gente chama de ecologicamente correto, que é subproduto da agroindústria, que aqui tem demais, né? Tipo bagaço de cana,
bagaço de coco, esterco caprino, isso para diminuir a pressão sobre o solo. E aí estudar o crescimento das plantas nesses substratos que a gente chama de ecologicamente correto. Caracterizar a comunidade ribeirinha da margem direita, a partir do levantamento socioeconômico e ambiental, para a gente saber como é que essas pessoas entendem o que é mata ciliar, eles vivem dentro da mata ciliar, eles cultivam dentro da APP, e para ter noção do que é que eles sabem disso, né? Sensibilizar os produtores quanto à importância do projeto a partir de ações de educação ambiental. Essas ações de educação ambiental a gente entende que passa mesmo por uma mudança de paradigma, desde que ela seja contínua, duradoura e permanente. Educação ambiental não é você ir lá fazer uma palestra e nunca mais voltar, não. Isso não é educação ambiental. Quem é essa pessoa aqui que está aqui com essa enxada na mão? Não é uma enxada, não, é um cavador. Essa pessoa está na sala. É o Rubens, né? Ele reclamou da outra vez que não tinha nenhuma foto dele, por isso que eu estou chamando a atenção. Ah, agora sim. Pois é. É a pessoa que reclamou da outra vez porque não tinha foto dele. Isso é um plantio que a gente realizou lá em Conchas. Uma recomposição. E implantar áreas de recomposição, o que a gente chama de plano piloto. Por que plano piloto? Aquela história que... E aí eu agradeço muito assim, ao professor Zé Humberto. Eu tenho muito respeito por ele. E a gente conversava e a gente lembrava das UPDs, Unidades Produtivas Demonstrativas, que a extensão rural desenvolvia. Tipo, o pesquisador chegava com a tecnologia nova e aí o agricultor tinha resistência, né, de adotar aquela tecnologia nova. E aí o pesquisador dizia, me dê só um pedacinho de terra para mim plantar minha semente. E aí, quando o agricultor ia ver a diferença, era gritante. E aí ele aderia à tecnologia, que fosse curva de nível, que fosse uma semente nova, uma cultivar nova, enfim. Então, com a recomposição, a gente montou planos pilotos, unidades produtivas demonstrativas, para que as pessoas vissem de fato que a recomposição funciona. Então, a nossa primeira ação, né, é coletar o material botânico. Esse material botânico, essa coleta é realizada em trilhas pré-determinadas. No momento da coleta, a gente georreferencia o local onde aquela planta que a gente considera potencial está se desenvolvendo, a data da coleta e o nome do coletor. Ainda em loco, a gente observa o ato de crescimento das plantas, a altura dela, a altura média, né? O diâmetro do caule na altura do peito, se essa planta ou se esse ramo fértil apresenta odor, e faz a coleta dos ramos férteis e sementes. Os ramos férteis a gente coleta justamente para submeter a espécie ao processo de identificação. É por isso que as nossas ações de levantamento florístico, ele dura em faixa de 1 ano e 2 meses, 14 meses, para a gente tentar cobrir todas as plantas daquela área. E fazer todo o processo de identificação da planta a nível de espécie. E também faz a coleta das sementes. Tipo, as sementes dessas plantas não vende na Juagro. Estou fazendo propaganda não, mas foi a primeira que me veio na cabeça. Eu acho que é por conta de tanta propaganda que a gente encontra aí na rua, né? Então, esse material, essa flor que a gente coleta no campo é seca, é feita a eicicata,
com a fichinha de herbário, onde todas essas informações vão. E a gente leva para o herbário de apoio, que praticamente o nosso herbário de apoio é o herbário da Embrapa Semiárido. E lá o pessoal faz a comparação com outras ex-cicatas e identificam a planta a nível de espécie. E aí a gente sabe quais são, de fato, as espécies que ocorrem ali naquela região de Mata Ciliar, no submédio São Francisco. E a gente, além da espécie, a gente destaca o seu potencial, sua família e o seu uso, né? Os aspectos ecológicos em loco também são coletados, tipo a fisionomia daquela região, daquela vegetação, a frequência com que a planta ocorre. Antes eu falei que a engazeira ainda é uma planta frequente na margem do rio. A gente ainda tem florestas de engazeira, talvez pela situação privilegiada que ela se encontra. Mas, por exemplo, algumas plantas que a gente sabe que ocorriam ali, até porque a gente faz também o trabalho com os ribeirinhos de diagnóstico, por exemplo, o marizeiro, muito pouco comum. É uma espécie considerada rara. E nos nossos trabalhos a gente dá ênfase a produzir mudas das plantas raras ou aquelas que não existem mais, né? A classe de solo também é anotada em caderneta de campo. Geralmente esses solos são neossolos flúvicos. O relevo, se é um relevo plano, acidentado. A presença de visitadores, isso para a gente é muito importante. Quando a gente encontra insetos, pássaros, outros dispersores de sementes que ali estão visitando e que podem contribuir com essa regeneração natural, levando sementes para outras áreas. O processo de sucessão ecológica, se ela está acontecendo, isso é anotado também. E a ação antrópica. E aí, minha gente, a ação antrópica é pesada. Nas áreas por onde a gente passa, a gente já encontrou de tudo. E aí, quando eu falar de tudo, é de tudo mesmo, lá na margem do rio, certo? Até extrato de conta bancária a gente encontrou. No slide lá atrás tinha até uma fita de máquina de escrever. Imagina, depois de quantos anos que não se usa mais máquina de escrever, a fita ainda estava lá, dentro da mata. Então, assim, são muitos impactos ambientais. Nessas ações que o pessoal faz de tirar lixo de dentro do rio, já encontraram até carro, né? Por aí vocês tiram. Infelizmente, tem um ditado, né, que o rio é a lata de lixo do brasileiro. E, assim, embora a gente não queira acreditar nisso, mas tem horas que é tanto resíduo que se encontra dentro do manancial que a gente fica descrente e acredita. Se eu estiver indo rápido, por favor, parem. Se vocês tiverem dúvida, fiquem bem à vontade. Ô, Hermênia, não, na realidade a minha não é dúvida, né? Quando tu falaste aí, já no outro slide, mas não precisa passar não, né? Eu vi, não, ver o aspecto fisiográfico, a questão pedológica, aí vê que é uma, vamos dizer, uma atividade multidisciplinar, mesmo tendo, assim, tudo isso tendo uma matiz mais agronômica, tal, mas você tem que entender de solo, daquilo outro, tal. Hoje, claro, né? Você passar um drone, você resolve uma parte dessas coisas, viu? Mas, estando ali, né? Estando ali,
na nossa área a gente chama de verdade terrestre. É bem melhor. E para tirar essa verdade terrestre, olha o quanto, assim, você tem que ter profissionais de várias áreas para poder fazer esse levantamento ecológico. Só isso mesmo. Eu estava aqui conjecturando comigo mesmo quando eu estava falando aí. Uhum. É uma coisa multidisciplinar, realmente. É um trabalho que envolve vários ramos da ciência, né? Interdisciplinar. E, assim, a gente tem uma equipe muito boa, graças a Deus. E a gente está nesse trabalho, Marco, desde quando eu cheguei daí. Mas, infelizmente, a gente espera os editais de recomposição de mata ciliar. Só que, na verdade, a transposição aconteceu e a revitalização não aconteceu, né? Para a produção de mudas, a gente coleta as sementes. A gente não encontra semente de planta nativa em lugar nenhum para comprar. E mesmo se encontrasse, a gente não ia comprar, porque a gente não sabe, por exemplo, o armazenamento, como é que foi armazenada, quanto tempo que está armazenada. Eu preciso ressaltar aqui um aspecto que até 2, 3 anos atrás, todas as sementes que a gente produzia mudas era coletada por nós, nosso grupo. Porém, nos últimos anos, a gente está fazendo uma parceria com o pessoal da Rede de Sementes da Caatinga, que é associada ao NEMA, da Univasf, e ultimamente eles praticamente têm mantido a doação frequente de sementes para a gente. Então, isso aí já tem sido um trabalho a menos, né? Até porque, às vezes, muitas vezes, você, por exemplo, agora mesmo eu quis semente de marizeiro para fazer um trabalho e não tinha disponível na Caatinga, porque ele só produz naquela época específica. E aí a gente vai no NEMA, e quando o NEMA tem, ele disponibiliza, e por aí vai. Então, hoje a gente tem, e assim, eles têm toda uma estrutura de armazenamento fantástica, uma câmara fria enorme, enfim. Eles têm muita semente de muita planta nativa da Caatinga e eles sempre estão fazendo doação. Não só para a Universidade do Estado da Bahia, mas para outras pessoas que pedem instituições idôneas, né? Então, as sementes, quando a gente consegue essas sementes, a gente faz os testes de germinação e de emergência. Quando elas têm problema para germinar, por exemplo, o que seria um problema para germinar? Primeiro, a prática mais simples é fazer o teste de embebição. Aí, durante o teste de embebição, a semente não absorve água. A gente já sabe que é uma coisa estranha. Aí, a gente já passa essa semente para a equipe de pesquisa. Aí, o pessoal desenvolve vários trabalhos para visar maximizar a produção dessas mudas, a germinação dessas sementes, e depois que a gente consegue definir a metodologia de propagação, a gente passa essa metodologia para a produção de mudas em larga escala. E a gente produz muda de larga escala em nosso viveiro. E nossas mudas não dá para quem quer, viu, gente? Até porque já tem muitos, por exemplo, condomínios que precisam dessas mudas não são vendidas. A gente tem doado muito para a recuperação, principalmente de mata ciliar, em vários condomínios aqui da região. E a gente também tem feito algumas ações de recomposição, tanto dentro da UNEB como em outros locais, que a gente vai mostrar lá na frente. E o substrato ecologicamente correto, que eu já falei para vocês, que é o substrato proveniente do subproduto da agroindústria, que a gente tira do ambiente, né? E faz esse fim correto, que é
produzir mudas. E aqui a gente tem muito disponível. Então, algum dos resultados do nosso trabalho, essa visão aqui, a mata ciliar no entorno da UNEB, do TDCF, no campus 3, né, que é uma das nossas áreas de estudo, e lá a gente ainda observa uma vegetação remanescente de plantas nativas. Inclusive, Marcos, há uns 10 anos atrás eu estava falando disso num evento e um ambientalista aqui da região perguntou o que era que a gente estava fazendo para manter essa área, porque essa área ainda é uma área conservada ao longo da bacia do São Francisco. E a gente vê que lá também tem vários impactos ambientais. Mas ele dizia isso. Então, aqui é aquela visão da floresta de... Como é que é o nome? De engazeira. Que muitas vezes a gente vê isso aqui, ó, e acredita que tem muita planta daqui para trás. E nem sempre tem, né? Aqui é o nosso campus. Todos esses balãozinhos são plantas nativas, algumas plantas nativas que estão georreferenciadas e catalogadas e identificadas. Aqui a gente tem uma área de caatinga dentro do DDCS, que também nessa área tem muitas plantas que são matrizeiras, que a gente coleta semente lá. E eu chamo a atenção aqui para a largura dessa vegetação, que ele diz que ainda é uma área conservada. E que você observa que essa vegetação aqui não chega aos 500 metros que a largura do rio sugere, conforme o Código Florestal. Porque esse rio passa aí com mais de 600 metros de largura entre a margem direita e a margem esquerda. Então, era para essa largura de faixa ser bem maior, né? Mas ainda é uma área conservada. E tem um detalhe, nós estamos com um projeto agora que é um projeto de turismo ecológico. Esse projeto é bem interessante. A gente vai ver se consegue começar a montar ele agora junto com o pessoal da Escola Verde, que é unir, Marcos, a Orla Nova de Juazeiro, a Orla Velha, passar ali pelo Cajueiro, inclusive na frente da casa de Lindete, que a gente está fazendo uma florestinha, e que inclusive lá nessa rua da professora Lindete, que é mais ou menos aqui, ó, nessas casas, ao lado da UNEB, essa rua, inclusive, a prefeitura mudou o nome da rua, botou o nome do jornalista Marcelino, e a gente está querendo unir todas essas áreas de vegetação ciliar, o parque fluvial da cidade de Juazeiro, até chegar na UNEB, passando pelo aqueduto, que é um marco, né, da irrigação da região e que nasce na UNEB. Você sabia disso, Marcos? Do aqueduto? Hein, Marcos? Não, deixa. Eu estou olhando aqui, né? É porque eu não conheço, você fala tanto de Juazeiro, eu não sou bom conhecedor, não, da área de Juazeiro. Mas eu gostaria de saber, eu sei onde fica o NEB, né? Mas não sei onde fica o shopping, né? Como é? Joá alguma coisa, né? O Joá Garden é na entrada da cidade. Quem vem de Barreira Então, chega... mas não tem nada a ver com a margem do rio, né? Nada. Não chega... Nada. Tá. Não tem nada. Não, porque quando a gente passou, né?
Aí falaram, olha, tem um shopping para o outro lado, eu nunca fui nesse shopping, né? Pronto. Aí eu sei que a construção de qualquer empreendimento, ele começa a se expandir, não pelo o empreendimento, mas pelo desdobramento dele, né? Uhum. Aí eu pensei, quando eu vi tudo isso aqui, esse pivô, tá linda essa foto, né? Eu pensei logo no shopping, viu? Não, Mas não tem o nada a ver. pivô, Marcos, é dentro do DTCS, é dentro do Campus 3. Onde é que está a estação meteorológica aqui? Bota A o... estação meteorológica, eu penso que é por aqui, ó. Ok. Eu penso que é por aqui. É, porque é por aqui a estação meteorológica. Olha, Marcos, aqui nessa área, que é aproximadamente 1 quilômetro de distância, é onde a gente faz os passeios ecológicos. É a trilha ecológica José Teodomiro Araújo. Nessa trilha, a gente leva desde os pequenininhos do maternalzinho até os pós-graduandos. Eu levo meus alunos também lá do PPGE, porque eu leciono lá no PPGE com uma disciplina chamada Gestão Ambiental, Teorias da Gestão Ambiental. E uma das nossas práticas é aqui, e levo eles e a gente discute todos os aspectos dessa vegetação, suas potencialidades. E tem uma área aqui dentro, eu acho que é aqui no início, que teve. Essa área tem passado por vários processos de queimada. Inclusive, recentemente, agora, semana passada, eu acho que teve uma. Eu ainda não fui nem lá depois dessa última. E aqui, Marcos, tem áreas de clareira, que são áreas abertas, porque a vegetação, aquela coisa caiu, teve a história do pessoal que vai lá buscar a parte das plantas e às vezes compromete, enfim. Então tem uma área lá, bem diferença de gradiente grande, né? Porque o rio está lá embaixo, e a gente observa claramente o processo erosivo, desbarrancamento e o solo entrando dentro do manancial hídrico. Ou seja, essa coisa bem teórica de erosão, de desbarrancamento, de assoreamento, a gente mostra em loco, ao vivo e a cores. É bem interessante esse passeio ecológico, mas a gente quer, dentro dessa perspectiva de turismo ecológico, até porque a gente sabe que algumas pessoas que vêm para a região vêm atrás das peculiaridades, né? Inclusive do ponto de vista vegetacional. E como lá existem alguns representantes de plantas nativas, a gente pensa muito em fazer e executar esse projeto de turismo ecológico. Inclusive, visando essa perspectiva de reestruturação do aqueduto, que se encontra com alguns problemas de conservação. E esse aqueduto é o cartão postal da irrigação no Vale do São Francisco. Exatamente. Agora, outra coisa, tu falaste aí dessa partezinha que está, eu não sei, já assoreado, em processo de assoreamento, eu não sei. Vem cá, vocês não estão recompondo, não, a área? Estamos. Eu vou mostrar o resultado do trabalho da gente de recomposição. Estamos sim. Vou já mostrar. Daqui a pouco eu chego lá. Certo? Aí o que é fantástico é esse slide. Eu tenho muito carinho por esse slide. Que são todas as plantas que até o momento a gente já produziu mudas no nosso viveiro. A gente já produziu mais de 44 espécies diferentes de planta nativa daquele bioma, daquele ecossistema lá da mata ciliar. E a gente tem o nome vulgar, a espécie
a família e a potencialidade dessas plantas. Isso aqui é fruto de todo um trabalho de identificação florística, de levantamento, de coleta de semente, de produção de mudas. Para vocês terem uma ideia, gente, qualquer projeto de recomposição, ele precisa começar, no mínimo, com 20 espécies nativas diferentes. Nós já temos tecnologia de produção de 44. E isso, para a gente, é um grande avanço do nosso trabalho. Algumas dessas espécies com maior facilidade de produzir, outras com maior dificuldade. Eu vou mostrar agora alguns resultados. Aqui é o jatobá. O jatobá é uma planta extremamente importante, porque ela tem grandes potencialidades e é uma planta que está bem escassa na região. Embora que a gente tenha aqui a Ilha do Jatobá, mas só que a Ilha do Jatobá é do lado de cá, na margem esquerda. E lá a gente ainda encontra algumas plantas, enfim. Essa planta foi uma das plantas que a gente trabalhou muito na propagação dela. É uma planta que tem, sim, tegumento duro e que precisa fazer a escarificação mecânica para conseguir a produção das mudas. E o que me chama a atenção é o processo de germinação dela, de emergência, né, no caso, que ela, assim como toda boa de cotiledônia, né, ela desenvolve esse eixo cotiledonar e eleva os cotiledôneos para cima da superfície do solo, ó. E aqui já tem as folhinhas definitivas, enfim, é uma emergência linda. Eu chamo a atenção disso. Daqui o fruto dela e a semente já tratada. Não, peraí, esse fruto aqui é pau-ferro, desculpe. Lá numa área que a gente fez recomposição, num lugar chamado Conchas, lá tinha um jatobá, eu acho que aquele jatobá tinha no mínimo 100 anos. E a gente coletou muita semente dele. Mas assim, a gente sabe onde é que tem as plantas matrizes de jatobá. Isso significa que tem poucas. Então, é uma das plantas que a gente prioriza o processo de produção de mudas. A engazeira, que mesmo sendo comum, a gente desenvolveu, eu trabalho com ela, e foi muito engraçado esse trabalho. Foi um dos primeiros que a gente desenvolveu ali com semente da área da UNEB. A gente coletou a semente e quando eu vi as sementes recém-coletadas, estão aqui, ó, túrgida, quase descia a água, de tão túrgida que essas sementes eram. E aí eu disse, essa semente não vai germinar. Vamos fazer um teste de armazenamento. Fizemos. Uma coisa é o que o pesquisador quer ou acha, outra coisa é o que a planta responde. Enfim, quando fizemos o trabalho de armazenamento, as sementes recém-colhidas tiveram 100% de germinação, enquanto que as sementes armazenadas com 15 e 30 dias não germinou uma. Vamos para a literatura, contradisse o que a gente achava. Enfim, são sementes recalcitrantes. Essas sementes recalcitrantes, elas precisam da umidade do campo para germinar. Então, elas precisam estar úmidas mesmo. São submetidas, sim, a processo de armazenamento, desde que se mantenha o seu potencial osmótico numa condição de grande umidade. Porque se secar, não germina. Então, isso foi um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu, foi levado para a jornada. Inclusive, muito bem elogiado lá pelo pessoal da banca. A baraúna. A baraúna é uma planta rara. Na verdade, a baraúna ela ocorre ali
ali naquela linha intermediária, aquela linha de transição entre mata ciliar e caatinga. A baraúna não é muito lá de baixo, não. Mas é uma planta extremamente importante de ser estudada, porque ela é uma planta ameaçada de extinção. Ela está lá na lista das plantas ameaçadas de extinção do IBAMA. Então, os tratamentos que a gente usa geralmente são escarificação ou corte, escarificação com lixa de parede e corte com tesoura de poda. A gente trabalha com os métodos, inicia os trabalhos com os métodos mais simples, porque a gente acredita que mais cedo ou mais tarde os ribeirinhos, os agricultores vão precisar recompor suas áreas degradadas e tecnologias simples vão promover que eles possam produzir suas próprias mudas, né? Então, assim, a gente começa com tratamento simples, tipo corte e imersão em água durante 12 horas, corte e imersão em água durante 24 horas. Aí, além do corte e imersão em água, a gente faz a imersão, a gente utiliza os reguladores vegetais, né? Que são produtos aqui na região acessíveis e que não tem um custo muito alto, no caso a giberelina, e que a giberelina tem uma função extremamente importante no processo de germinação de sementes. E aí a gente trabalha com diferentes concentrações de giberelina e avalia a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação. Para a baraúna, os tratamentos, eles não tiveram diferença significativa da testemunha. E essa é um dos nossos grandes desafios dentro do nosso viveiro. Porque até o momento que a gente conseguiu de germinação de semente baraúna e de emergência foi em torno de 30%. Nada mais do que isso. E assim, a gente já montou no mínimo 10 experimentos com essa espécie. E esses resultados, eles são semelhantes aos resultados de Oliveira e Oliveira em 2008, Coelho e Colaboradores 2016 e Santo et al. 2018. Aí a gente vai para a literatura para saber por que é que essa semente tem essa dificuldade tão grande de germinar. Então, o fruto da baraúna é esse aqui, ó, é uma sâmara. E essa sâmara, dentro da sâmara tem a semente. E o endocarpo, né, a parte interna do fruto, ela é muito unida à semente. E a gente, mesmo cortando, mesmo escarificando, fazendo a imersão, a gente tem tido muita dificuldade de, no teste de embebição, essa semente aumentar o seu peso. Isso já leva a crer que não aconteceu a absorção da água ou da solução que porventura estejamos trabalhando. Então, provavelmente, essa dificuldade de produzir muda de baraúna tem relação com esse tipo de fruto. Então, assim, a gente já trabalhou também com o ácido sulfúrico, que não tivemos resultado nenhum, até com as bactérias promotoras de crescimento, a gente já trabalhou em baraúna, tentando ver aquela coisa da produção de auxina natural e a contribuição do processo de germinação, mas a gente não tem tido bons resultados com essa planta e é um dos nossos grandes desafios que a gente ainda vai correr atrás. Já quando a gente estudou o crescimento dessas plantas, por que estudar o crescimento das plantas? Porque essas plantas crescem muito lentamente e altamente desuniforme. E além disso, para testar os substratos provenientes de resíduos da indústria, né? Então, esses substratos a gente observou
que solo composto de cana-de-açúcar, esterco, caprino, diferentes concentrações, não apresentaram diferença significativa no crescimento de mudas de Baraúna. Ou seja, tem sido, de fato, uma planta que tem desafiado a gente. E aí, ó, gente, quem tiver interesse nessa coisa do meio ambiente, uma boa ideia para quem pensar em fazer trabalho de tese com plantas nativas da Caatinga, se é que tem alguém aí interessado em pensar em fazer uma cultura de tecidos, embora que o método, esse método de propagação assexuada, a planta nativa da Caatinga não é muito recomendado a priori, porque não gera variabilidade genética, enfim. Mas para a ciência tudo vale. Então, pode ser uma alternativa bem interessante. Trabalhar com cultura de tecidos com sementes de Baraúna, já tem alguns trabalhos que eu já vi. E pode ser uma alternativa. Inclusive, uma época a gente tentou, mas aí é muito trabalho e para entrar assim numa área nova não é muito fácil. Enfim, o pau-ferro ocorre ali na área de mata ciliar. É uma planta que a gente ainda encontra lá naquela vegetação, mas não é muito comum. E dentre os tratamentos utilizados, também tratamentos simples, a escarificação mecânica, com imersão em água ou em giberelina em diferentes concentrações. A gente observa claramente que os tratamentos apresentaram diferença significativa em relação à testemunha, tanto para a emergência como para índice de velocidade de germinação, mostrando de fato que essa semente apresenta dormência tegumentar, ou seja, apresenta tegumento duro e que precisa minimizar com alguma abrasão, que seja, no caso, a escarificação mecânica ou a escarificação química, né? Mas, como a gente sempre prioriza os métodos mais simples, nesse caso, a gente recomenda, conforme os resultados, a escarificação mecânica com lixa de parede, seguida da embebição durante 12 horas em água. Esses resultados eles são semelhantes ao resultado de Alves e colaboradores em 2009 e Guinoato e Cruz de Silva em 2011. Quando a gente estudou o crescimento de plantas de pau-ferro em diferentes substratos, a gente observou que o substrato composto por 75% de composto de cana-de-açúcar mais 25% de esterco caprino promoveu o maior crescimento das mudas de pau-ferro. Esse resultado foi visualizado a partir da massa fresca e seca de parte aérea e da massa fresca e seca de sistema radicular, que são, né, parâmetros fidedignos de crescimento, massa seca. O tamboril, também a gente utilizou os mesmos métodos, escarificação, imersão em água, e tanto para emergência como para índice de velocidade de emergência, a gente observou que os tratamentos diferenciaram da testemunha e que, como eles não diferenciaram entre si, a gente recomenda a escarificação seguida da imersão em água para diminuir o custo da produção de mudas, já que não são diferentes entre si, os tratamentos. E esses resultados também eles foram semelhantes aos resultados obtidos por Alves e colaboradores em 2009. Sempre considerando e indicando, né, os métodos mais simples. Isso é uma meta do nosso trabalho. Mulungu também
Nesse caso aqui, a gente utilizou os tratamentos, corte e imersão em seguida, e utilizou ácido sulfúrico. Por que ácido sulfúrico? Porque a gente leu um trabalho que os melhores resultados foram encontrados com ácido sulfúrico. No entanto, isso não funcionou na nossa pesquisa. Embora tenha dado diferente da testemunha, mas que tanto para a escarificação, tanto para a emergência como para a velocidade de emergência, corte seguido ou não da imersão em água foram os melhores tratamentos. O maior crescimento das plantas de mulungu ocorreu no substrato contendo solo puro. Porque a gente começa com solo puro, aí vai descendo, reduzindo a quantidade de solo e aumentando a quantidade de substrato e esterco caprino. Até que a gente chega num tratamento somente com substrato. Aquela história, né? O que o pesquisador idealiza nem sempre é o que a planta prefere. O mororó, a gente observou que o método mais eficiente para a embebição das sementes de mororó foi o corte com tesoura de poda, seguido da imersão em 1.500 ppm de gibberellina. Essa concentração promoveu o maior comprimento da radícula, maior porcentagem de emergência, maior índice de velocidade de emergência e a maior altura das plantas. O substrato composto com bagaço de coco se mostrou uma alternativa ecológica para a produção de mudas de mororó, já que promoveu o maior crescimento dessas mudas. Eu chamo a atenção que essa muda, que essa planta, mororó, pata de vaca, são plantas extremamente importantes para a arborização urbana. E são plantas, o mororó é uma planta nativa da caatinga, né? Então, assim, eu sempre boto esse lembrete aqui para mim falar que nós vivemos numa monocultura urbana, porque a gente não tem, só tem 2 espécies praticamente vegetando nos nossos ambientes urbanos, que é o ninho e o ficus, né? Então, assim, a gente precisa tentar introduzir plantas nativas da caatinga no ambiente urbano, evidentemente, que a gente tem que estudar o tamanho da planta, o porte da planta e o espaço disponível. Então, assim, como a gente tem calçadas altamente irregulares nas nossas cidades e o mororó ele não cresce tanto, pode ser uma alternativa para determinadas partes da área urbana, calçadas, por exemplo. Mas a grande maioria das plantas nativas da caatinga, elas se adaptam bem em maiores ambientes, tipo parque, praças, avenidas largas, que infelizmente a gente tem poucas, mas assim, precisa ter muito cuidado nas plantas que se pretende botar na arborização urbana, para evitar outros conflitos. Embora a gente também não pode viver sem biodiversidade no meio urbano, né? Porque a gente tem, na verdade, 2 plantas exóticas extremamente problemáticas, que têm raízes altamente agressivas, que quebra calçada, quebra asfalto, compromete mesmo a beleza da arborização urbana. Porém, o imediatismo faz as pessoas quererem utilizar essas 2 plantas, que o que as pessoas dizem é que essa planta cresce rápido e que uma planta da caatinga demora 50 anos para crescer. É desse jeito que as pessoas falam. Mas, na verdade, o ninho, tanto o ninho como o ficus cresce rápido. E o ninho ainda tem a história de dizer que controla a muriçoca. Minha gente, se controlasse muriçoca, aqui na nossa região a gente não tinha uma muriçoca, porque o tanto de ninho que tem na cidade, na verdade, a cauda do ninho, né?
o extrato da folha do ninho, que se faz daquela cauda, naquela concentração ótima, vai ter uma ação inseticida para determinados insetos de importância agronômica. Agora, controlar a muriçoca, isso é um absurdo. E aqui, gente, é o resultado de um dos nossos diagnósticos socioeconômico ambiental. Que a gente vai para essa comunidade Conchas, aonde a gente desenvolveu vários trabalhos voltados para esse projeto. E aí a gente observa que essa área onde deveria ter vegetação nativa, ela não tem absolutamente nada, conforme o Código Florestal, como eu falei antes, conforme a largura do manancial hídrico, essa área de vegetação nativa, ela deveria ser 500 metros. Aqui a gente encontra vários de loteamento, né? Loteamento com culturas agronômicas totalmente implantadas. Nada de vegetação nativa. Ó, aqui pode ser que tenha algumas algarobinhas vegetando na lateral, na beira do rio, na margem do rio. E o grande problema é o seguinte, é que muitas vezes a gente consegue conscientizar um agricultor desses que se encontra localizado aqui na área de APP ou na área de mata ciliar. Mas 2 ou 3 que estão ocupando essa faixa, ou mais, a gente não consegue. É incrível, a gente começou a fazer um processo de recomposição numa área aqui, nessa região de Conchas, e o vizinho estava soltando o gado para ir comer as plantinhas que a gente cultivava. Ou seja, era a verdadeira sobremesa, né? Plantas novas. Gostei dessa. Não é? A sobremesa do gado, do quimbote também. Enfim. E aí, Marcos, e os demais que estão na sala, essa realidade aqui, completamente diferente da nossa lá do Campus 3, que a gente viu, aquela largurinha fina, mas tinha, isso aqui a gente pode extrapolar para o longo da bacia. A realidade da bacia é essa. Infelizmente, a área de APP ao longo do Rio São Francisco, ela está totalmente degradada. Porque começa lá com a história do vapor, né? Que começam a tirar essa vegetação para gerar energia para o vapor. E daí começa, só o vapor para de funcionar, mas continuam os processos de degradação e de utilização irracional dessa vegetação que protege. É por isso que o nosso rio, conforme Frei Luiz, ele não diz, nosso rio não está na UTI. Porque se ele tivesse chegado na UTI, ele estava sendo cuidado. Porque na UTI tem médico, tem enfermeiro, tem não sei o quê. Enfim, ele não está na UTI, ele está abandonado, ele está largado. Ele está com um processo muito significativo de degradação das suas margens e que traz a consequência imediata que é o assoreamento. Então, assim, isso é muito grave, né? Porque esse dado a gente extrapola para a bacia inteira. E aí, quando a gente perguntava lá em Conchas, as pessoas que moravam, que viviam, que cultivavam na APP, quando a gente perguntava, tipo assim, em relação ao termo APP, 26% já ouviu falar e 74% nunca ouviram falar. Quando a gente perguntava sobre mata ciliar, esse número se invertia. A maioria já tinha ouvido falar. No entanto, continuava impactando do mesmo jeito. Aí aqui, ó, é dentro do DTCS.
Vocês observam claramente essa área aqui que está vermelha. Na verdade, vermelha não, né? Com a mudança de coloração diferenciada do verde. Isso aqui foi uma área que foi impactada, um incêndio grande que aconteceu aqui. E aí você perguntou, Marco, o que era que a gente estava fazendo para recompor. A gente fez essa recomposição, ó. A gente fez esse replantio. A gente elegeu uma área de 1.600 metros, dividiu em 16 parcelas, cada parcela com 5 de frente e 20 de fundo, até chegar no rio. E a gente fez esses tratamentos, plantio de mudas, plantio de sementes, regeneração natural e o mix dos 3 tratamentos anteriores. E a gente começou a avaliar isso e ainda avaliou durante alguns anos. E aqui já traz alguma parte dos resultados. Aqui foi em 2010, antes do incêndio. Aqui foi em 2016, no ano do incêndio, logo após. Aqui foi em 2017 e aqui foi a nossa última avaliação, porque veio a pandemia, a gente não avaliou mais. E você vê que essa área, pelo menos na fotografia aérea, ela está num processo de recuperação, de recomposição. Então, isso para a gente foi um trabalho bem interessante. E que a gente sempre sugere que as pessoas que vão fazer esse tipo de recomposição façam o enriquecimento. Por exemplo, essa outra área que foi em Petrolina, que a gente foi chamado pelo Ministério Público para fazer esse trabalho. Aliás, o Ministério Público fez atuação nessa área e identificou um processo de degradação bem avançado, inclusive tem muita algaroba e muita leucena aqui. E aí a gente fez o trabalho e a gente não pensou nenhuma vez na hipótese de fazer o manejo nem da algaroba, que é muito difícil, e nem tampouco da leucena. Mas a gente introduziu as plantas nativas da caatinga. E aí, isso aqui foi um TCC de um aluno meu. A gente dividiu a área em três partes. A primeira parte a gente chamou, essa parte da margem do rio mesmo, a gente chamou de dique, de margem, essa área intermediária de dique, a área mais de cima de terraço. E fizemos esse processo de recomposição, fizemos algumas avaliações, mas também veio a pandemia e a gente não avaliou mais. Não sei como é que está. Só sei de uma coisa. Recentemente eu me encontrei com o técnico de lá e disseram que resolveram lá com o Ministério Público. Então, isso significa que nosso trabalho surtiu efeito, né? E quando a gente chegou lá, as únicas plantas que tinham eram essas: Jeringazeira, Carnaúba, Juazeiro, Angico, Capingueira, Chique, Mandacaru e Jurema Preta. Detalhe, a área estava toda invadida de algaroba e leucena. Loucura tentar fazer manejo de algaroba, viu, gente? E aí a gente introduziu essas espécies aqui, todas lá daquele ecossistema, e promoveu, né, a diversificação. Esse material foi todo para o Ministério Público, um projeto bem interessante. E o menino que apresentou esse trabalho ganhou uma nota bem boa. Foi bem bom o trabalho dele. E aqui, por último, estão nossas ações de educação ambiental. Essa ação de educação ambiental, especificamente, foi uma ação desenvolvida é uma ação que a gente desenvolve no DTCS, dentro da nossa mata ciliar lá. Aqui também foi outra área queimada, ó. Isso faz bem muito tempo. Essa área já foi recomposta, e aí, logo na entrada. E aí a gente levava as crianças e dava mudas para eles plantarem. E não tem coisa que eles mais amem, né? Botar a mão na massa. Aqui é aquela área que tem clareira, né? Que está aberta, que eu falei no início.
E é aqui que a gente observa claramente, aqui tem um desbarrancamento, e a gente observa essa coisa da erosão, do desbarrancamento e do solo e sedimento chegando dentro do leito do rio. Aqui são outras áreas por onde a gente passa, que é o viveiro. Na verdade, esse não é o nosso viveiro. Esse viveiro era, ainda quando eu trabalhava na agrotécnica, eu tenho até que atualizar, porque antigamente o nosso viveiro era na escola agrotécnica, que hoje é CETEP. Depois a gente conseguiu o recurso do INGA, na época, o Ginema, e construiu o viveiro do DCS. E aqui a chegada na trilha, e aqui é dentro da trilha, e no final eles fazem o lanche deles, recolhem todos o lixinho, levam dentro da bolsinha para botar no local correto, aqui jamais. Então, esse passeio, ele faz parte, né, daquela perspectiva da Política Nacional da Educação Ambiental, que diz que a educação, a educação ambiental ela precisa ser desenvolvida dentro do modelo formal, de forma interdisciplinar na escola, e informal, a partir de atividades lúdicas, de visitas, enfim. Então, aqui obedece essa Política Nacional da Educação Ambiental dentro da informalidade do ambiente escolar, né? No campo. Aprender a fazer fazendo, vivenciando os impactos ambientais que se desenvolvem nas áreas, ou a vegetação em si, a importância da vegetação, a potencialidade dela, enfim. E esse passeio a gente faz desde os pequenininhos, como eu já falei, até com os grandes. Aqui foi um material que a gente produziu em parceria com a Escola Verde e com a Univasf, que é um livrinho que tem disponível na internet, de uma autora do Rio Grande do Norte, que o nome da historinha é Francisco, Dona Mata Ciliar e a Bruxa Poluição. Está disponível nesse site, se alguém tiver interesse de ver, eu posso mandar para vocês. Mas se você botar no Google, Francisco, Dona Mata Ciliar e a Bruxa Poluição, você resgata. E esse vídeo ele já andou por muitos lugares e assim, ele é bem bonito. Esse menino aqui, ele é estudante aliás, ele já se formou em História pela UPE, ela acabou de se formar em Artes pela Univasf, e essa daqui é aluna do curso de Agronomia da UNEB, Dani. Pessoal, assim, muito atuante. E, para concluir, a gente acredita que esse projeto, ele contribui com a composição do acervo botânico da região, apoia projetos de pesquisa, contribui com o projeto de revitalização da bacia do Rio São Francisco, quando ele acontecer, né? Porque ele vai acontecer. Produz mudas de espécies nativas com potencial ecológico para atrair pássaros e dispersores de sementes, medicinal, para formar verdadeiras farmácias vivas, melíferos para fazer a produção sustentável do mel, frutífero para explorar espécies como umbuzeiro, né? A Coppercuc, que hoje é uma realidade. E uma grande realidade, plantas produtoras de cera e óleo. Os óleos essenciais hoje, gente, está em todas, né? Inclusive no tratamento de ansiedade, depressão, enfim. Fibras, plantas com potencial forrageiro, que você possa cortar a vegetação e levar para o animal no coxo. Evidentemente, jamais tirar a planta, né? Mas utilizar de forma sustentável no caso, a sua forragem. E plantas ornamentais. Plantas ornamentais, que a Caatinga tem muitas. Por exemplo, se a gente pensar em plantas ornamentais, bromeliáceas e cactáceas, que aqui a gente tem uma perspectiva grande de produzir essas mudas e que poderia ser uma renda extra, principalmente para os pequenos agricultores.
E plantas ornamentais também para levar a beleza da caatinga para a área urbana através da arborização urbana e do paisagismo de praças e de parques, enfim. A partir da sensibilização, é possível contribuir com a preservação dos recursos naturais nas comunidades ribeirinhas e valorizar do ponto de vista de fazer com que essas pessoas passem a se sentir parte da natureza, pertencer a essa natureza, né? Aquela coisa do pertencer, fazer a difusão das tecnologias geradas e fomentar políticas públicas visando a recomposição da mata ciliar do São Francisco, já que esse projeto é antigo, né? Projeto de revitalização da bacia, e infelizmente ele nunca saiu do papel. Para concluir, eu agradeço a esse povo aqui, que é quem me ajuda. O professor Rubens não está aqui, mas já estava lá atrás. Todos esses trabalhos são desenvolvidos por estudantes de iniciação científica. Professora, por que você não bota seus orientandos de mestrado e de doutorado nesse projeto? Me perguntaram isso semana passada. Enfim, eles vão entrar. Mas eu agradeço aos meus bolsistas de iniciação científica e aos colegas da UNEB, os professores, funcionários que me ajudam sempre. Tipo, o professor Rubens, que sempre foi muito próximo, que estava com a gente em Conchas e em outros projetos de recomposição. A professora Lindete, que sempre abre as portas do laboratório dela para a gente. O professor Carlos Aragão, do laboratório dela não, do laboratório de microbiologia do solo, desculpe, gente. Professor Emanuel, enfim, todos que contribuem de alguma forma para que esse projeto continue, porque a gente tinha recurso até 2007, de 2007 para cá. A gente ficou sem recurso e continuou fazendo nossas pesquisas, nossos trabalhos, nossa produção de mudas em larga escala. Essas mudas... até aqui nosso viveiro atual é esse, ó. Esse viveiro foi construído com um recurso que a gente aprovou um projeto junto ao UNGA, como eu falei. É isso.